maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou entrevistar a Carol Martinez, arquiteta maravilhosa e uma grande amiga. Oi, Sá, tudo bem? Oi, pessoal. Olá a todos. Ai, é um prazer te receber, amiga. Obrigada, tô super lisonjeada, Sá. Ai, Descobri esse estúdio maravilhoso. você viu? Ser entrevistada de novo. Vamos arrasar. Amiga, conta sua história. Você sempre teve o foco, porque assim, eu falo eu, né? Vamos lá, começando comigo. Para se achar, vou ser arquiteta, você já nasceu sabendo que você ia fazer arquitetura? Desde criança eu sempre fui super criativa, gostava de desenhar, fazer esculturas, né, experiências novas. E meu pai e minha mãe influenciaram bastante esse meu lado artístico. Aí pensei em fazer artes plásticas na faculdade, mas eu gostava muito de desenhar interno de residências, né, não só esculturas. Meu pai sugeriu arquitetura. Comecei sem saber o que era, porque a gente Legal. pensa que é uma coisa e né, a gente... Dolorido, escalímetro. Como que lê escalímetro? Socorro! É um desafio muito grande, porque a gente lida com exatas, com criação, com estudo social, né? Com classes sociais, com comportamento humano. Assim, são muitas disciplinas, né? Que só a gente entende, mas é super interessante. E aí, com essa disciplinariedade gigante, eu comecei a ver que era muita coisa arquitetura, né? E aí eu parei e fui fazer design de exteriores. Ah, não sabia. Fiz design de exteriores, mas eu não fiquei 100% quando eu finalizei. Eu queria ser arquiteta mesmo, era o meu sonho. Então, retomei a arquitetura, finalizei a arquitetura. E quando eu finalizei a arquitetura, eu entrei para a prefeitura. Então, eu fiquei, assim, desde 2009 até 2018, trabalhando em escritórios, alto padrão, né, que é o que o pessoal fala. Na época que eu era design de exteriores, eu achava muito interessante essa nomenclatura. Mas com os anos eu percebi que não era o meu caminho. Não era o meu caminho, assim. Eu sempre gostei de analisar o comportamento social mesmo de todo mundo. E eu sempre gostei de oferecer um trabalho que é viável para o alto padrão, mas também é viável para pessoas de classe social comum. Então, respeito completamente, né? O pessoal que segue esse segmento alto padrão, acho belíssimo, assim, admiro horrores e uso muito como minhas referências, mas o meu trabalho é para todo mundo. Ah, eu gosto disso. Eu assim, às vezes parece meio brega, assim, eu Não falar é. que é para Não todo é mundo, porque brega. aí a gente vê, às vezes, projetos alto padrão lá no meu perfil, mas vocês vão ver muito projeto comum e é super possível, é viável, é acessível, dependendo do modelo, né? Claro que a gente não pode tirar questões técnicas, plantas técnicas e informações que a gente precisa usar de legislação, mas eu sempre quis fazer algo para todos, entendeu? Ai, demais. Muito legal, né? E aí eu comecei a atuar na prefeitura assim que eu me formei. Então, atuei na prefeitura por 2 anos. Então, lá eu aplicava mais o urbanismo. Só que teve uma reforma na prefeitura ao longo dessa gestão que eu participei, que foi na Secretaria de Licenciamento. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Martinelli. Nossa, que emoção. Trabalhei, Diana, no Martinelli. Eu adoro. Foi muito legal, foi um sonho, assim, quando eu entrei. Eu estava cheia de garra. Eu tinha uma garra, eu tenho até hoje, né? Mas era um anseio, assim, de eu fazer tudo que eu queria fazer, porque era o meu sonho trabalhar na prefeitura. Só que eu não sabia como se daria o trabalho, né? Porque é na Secretaria de Licenciamento. Então, licencia o São Paulo inteiro acima de 1.500 metros quadrados de cada lote. Então, residências vão para subprefeituras, 1.500 metros quadrados acima vai para o licenciamento. Anota aí, tá, gente? É legal. É verdade, é isso mesmo. Só que hoje em dia mudou a nomenclatura, né? O licenciamento voltou a ser Secretaria de Urbanismo. Mas atuei lá durante 2 anos e o meu trabalho acabou se dando organicamente para receber incorporadoras, orientar eles sobre questões de legislação, conversar também com todas as subsecretarias que tinham dentro da Secretaria de Licenciamento. 2 anos atuando nesse segmento e no meio aconteceu uma obra no Martinelli que precisava alterar 2 andares. Uau. E eu, né, meu sonho, eu falei, cara, eu quero muito fazer obra, né, na minha cabeça. Não sabia o que estava me esperando, mas eu pensei, é muito interessante. Aí uma das pessoas que sempre percebeu que eu sempre fui muito engajada e com muito anseio mesmo, assim, é uma vontade muito grande, né, de trabalhar com isso. E aí eles colocaram a responsabilidade da obra na minha mão. Então tinha a construtora que fez esse trabalho, o projeto fui eu que fiz. Então, fiz um projeto de interiores, tudo que eu fazia, o pessoal estava extremamente solícito e aceitando, adorando o que eu estava fazendo daquela gestão. E aí fizeram
essa reforma, eu posicionei cada cadeirinha, cada armário baixo, junto com... Eu fiz umas longarinas em cada parede, que é parede estrutural. Então, eu tive que colocar elétrica por duto fora da parede, sem danificar nenhuma parede. Aí, fiz várias longarinas, fiz do jeitinho que eu queria, mas não tem como. A prefeitura tem muita gente, né? Então, acabou com o tempo. Acho que se for hoje em dia lá, vai estar muita coisa alterada. Mas, no geral, deu para repaginar. E eu amei aquela experiência. E eu era assessora do secretário de licenciamento. Então, o meu papel ali era atender tanto políticos quanto incorporadoras. Mas a obra me ganhou, assim, por completo. E eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, pro resto da vida. E como que você entrou nessa oportunidade? Tinha uma oportunidade que apareceu no Facebook. Sério? Nossa, sério? Facebook, gente. Quem que procura emprego pelo Facebook? E eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu sabia que eu ia trabalhar em algum dia. É a vozinha, né? Aquela vozinha que te fala. Exatamente. Eu sabia que esse seria o meu caminho, porque eu queria ver como que era o trabalho, né? Eu queria trabalhar concursada, mas o concurso tinha finalizado em 2013. Então, o pessoal de 2013 continuou anos e anos sem ser chamado para trabalhar na prefeitura, né? Porque não tinha espaço. E eu acho que até assim, muitas pessoas até fizeram processos contra a cidade mesmo por prestarem concurso, passarem e não serem nunca chamadas para trabalhar ali, concursadas. Então, eu vi que tinha a palavra Zeladoria São Paulo. Então, era a zeladoria para cuidar de São Paulo. E eu pensei, zeladoria de São Paulo, prefeitura? E aí, várias pessoas falam, zeladoria de São Paulo, na prefeitura? Vocês estão chamando o cargo aqui? É mentira, não sei o quê. Várias pessoas comentando. E eu falei, acho que não, hein? E aí, mandei meu currículo, demorou 6 meses para me chamarem. Nesses 6 meses, eu faltava muito no meu outro trabalho, porque eu tinha que fazer as entrevistas. E aí, eu comecei a ficar revoltada. Então, porque eu falei, gente, é o seguinte, eu estou faltando pela 6ª vez no meu trabalho. Não tem médico mais. Eu falava que eu ia pro dermato, eu falava que eu ia pro dentista. E eu falei, gente, não tem médico que eu possa inventar que eu... Estou faltando no meu trabalho para fazer as entrevistas aqui. E eu preenchi a vaga 100%. Então, todas as especialidades ali, eu sabia que iam dar certo. E aí, na última entrevista, eu falei, gente, é o seguinte, ó. Vocês vão me contratar. Eu fiz isso também. Porque a gente sabe que a gente vai ser capaz de fazer aquilo. Sim. Então, eu falei, vocês vão me contratar, porque eu preencho todos os requisitos e você não vai se arrepender. Ai, amiga, eu fiz a mesma coisa. Sério? Sim, eu fiz em 2 entrevistas. Para entrar na área hospitalar, demandou 6 meses para mim entrar. Cara, terrível. E aí eu fiz reunião com o RH, com o diretor, com o dono da operadora. Aí eu falei, e aí? Né, o salário nem é tudo isso. Eu falei no começo, né? Ainda mais pela região, né, que eu atendia, com todo respeito, à época, né? Bati na porta. Falei, preciso trabalhar? Isso aí. Sabe que eu acho que são as melhores pessoas, assim, quem vai pra cima. Iniciativa. Claro que tem indicações. Só que a garra, cara, a gente consegue tudo se a gente tem garra. É só ir pra cima e o que você não sabe, você aprende, né? É claro que você tem que ter um tempo hábil ali pra aprender sem cometer muitos erros. Mas... Olha, eu deixo isso explícito. Se erra, é porque você está produzindo. Só erra quem trabalha, né? Quem não erra, não trabalha. Normal errar. E quem não erra é efetivado, né? Aquelas... Mas ainda bem que eu não sou mais CLT. Não, eu trabalhei 10 anos como CLT. E foi uma escolha empreender, tá aqui hoje. É isso mesmo. É um desafio, né? É um desafio gigante. Essa segurança para você explorar o que você quer na sua vida. Na minha cabeça, eu ia crescer, ter uma carreira, me aposentar, comprar minha casa de veraneio. Eu tenho, aliás, um carro que é uma veraneio, para guardar essa veraneio. Que é minha e do meu pai. Eu peguei ela para reformar. Tô finalizando aí. É um projeto longo, né? E... mudei. Falei, cara, vou mudar, né? Porque eu era um cão de guarda para as empresas, né? Eu acreditava muito, dava o sangue, não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, mas sempre saía muito tarde. Por que não fazer isso pela minha empresa? Né?
Eu acho que é onde você entrega a sua alma ali, né? Dá pra, em algumas empresas, a gente entregar a alma, só que é muito frustrante, né? Você se dedicar 100% e, ao mesmo tempo, você não ter o domínio ali de organizar Ah, os processos, e no né? final rola aquela questão números, né? Porque se essa empresa for comprada, ela vai ser avaliada financeiramente, os cargos. Ah, é muito caro esse cargo. Não, né? Acho que com diretoria acontece muito isso, né? CEO, E o gerente. pagamento ainda, né, do salário do pessoal só que falando dentro da empresa, eles pagam muito mais, né? O gasto que tem de um CEO é o dobro do que realmente o CEO recebe, né? Sim, com certeza. Então, cara, às vezes a gente pensa assim, até no dinheiro, né? Se você é empreendedora, você pode talvez fazer melhor com esse dinheiro que vai entrar para você, gerir a sua empresa melhor, mas Mas é esse é que uma. trabalhar para os outros também, eu admiro muito o CLT mesmo. Então, não é nenhuma crítica, é mais por questões de ser autônomo, né? Empreendedor ou trabalhar CLT tem Olha, os benefícios o de... CLT ele tem as questões, os itens que ele tem que atender, o escopo, né? E ele tem que se atualizar também, que senão, se ele ficar parado, ele vai ser o quê? Vai ficar estagnado, né? Eu defendo isso, que a gente tem que estar sempre evoluindo e acompanhando. Hoje tem inteligência artificial que está aí para nos ajudar, né? Eu não vejo ela como uma inimiga, eu acho que ela é uma facilitadora de processos. eu acho que ajuda muito mesmo. Eu acho que dessas questões de inteligência artificial, ela, para nossa carreira, ajuda muito para dúvidas imediatas que a gente pode tirar, não para concluir, de fato, os processos, mas no processo... Eu não confio fidedignamente. Eu acredito que ela está ali para consultar, para corrigir É um meio de algum... consulta prático demais pra gente. E a Sim. gente que faz obra precisa de respostas para ontem. Então eu acho que ele é um bom meio de consulta mesmo. E me Mas só pra conta, consulta, né? só para consulta. A gente está passando pela sua trajetória, você passou pela prefeitura, se identificou, fez a reforma de 2 andares no Martinelli, que demais, se Fiz puder no 8º visitar. andar. Podem ir lá, gente, que lá o Eu pessoal vai quero lembrar ir. de mim. Eles são muito fofos, eu amava ficar com o pessoal da recepção, né? O 8º andar é a recepção, a sala Arthur Saboia. Eu fiz uma porta pivotante ali no meio. Cara, vai lá. É aberto pro público, só vai. E tá tendo muitos eventos, né? Isso, agora, na minha época, não tinha os cafés no rooftop. Hoje em dia, eu sei que abriu um restaurante ali. Estou louca para ir. E em breve. E depois que você teve o gatilho, eu gosto de obra? Então, depois que eu me identifiquei nisso, assim, tive apoio dos meus chefes. Meu chefe super falou, a obra é sua, só vai. Então, até a demanda como assessora diminuiu. Claro que isso não foi muito benéfico para mim, né? Porque eu entrei com cargo, mas eu comecei a fazer outro tipo de trabalho. E aí, no final desse processo, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Esse negócio a politicagem é muito importante, me trouxe uma bagagem muito legal de networking, mas não era o que eu queria para minha vida. Ficar sentada, assim, estudando os processos é super legal, mas delegar também, tudo ali foi muito especial. Só que eu queria ficar em movimento. Eu sou muito agitada, preciso criar e ficar em movimento. A minha vida é essa, criar e executar. Então você já tinha desenhado criação e execução. Então o escopo de trabalho você já sabia. Isso, e como eu trabalhei durante muitos anos, de 2009 a 2018, com criação, com obra, em escritórios de socialites ou em escritórios que colocava a norma BNT 9050 como direcionamento ali dos trabalhos. Então, eu vi que era arquitetura raiz mesmo. Então, o urbanismo, ele foi super interessante para mim, só que envolvendo com trabalho político, eu vi que não era o que eu queria seguir para minha vida. Eu queria, de fato, criar e executar. A partir disso, eu quis me programar para sair daquele trabalho, porque era um trabalho que, obviamente, ia me dar uma segurança pelo resto da minha vida, porque esses cargos de confiança, eu executava um bom trabalho. Eu sabia que eles iam, se a gestão troca ou não, eu sei que eles iam me manter sempre lá, porque eu sempre fui muito dedicada. Então, eu falei, cara, eu não vou conseguir executar nada aqui, né? Licenciamento é algo que demora aqui no Brasil. Licenciamento de uma pequena residência, no mínimo, é de 8 meses a 2 anos que a gente passa o prazo.
Mas é no mínimo isso. E eu não tenho cabeça para isso, cara. Eu tenho cabeça para criar e executar. E eu acho que a reforma de apartamentos, a construção de casas é o que entra exatamente no que eu amo fazer. E fora isso, eu queria ter autonomia mesmo de colocar minha criatividade e esse meu anseio de trabalhar em prática. Só que eu contratei um profissional. Contratei um cara, é um psicólogo voltado só à sua performance profissional. Ele é um coach, só que eu não uso mais essa palavra coach, porque eu acho que 3 anos depois, na época da pandemia, aliás, eu saí na prefeitura na pandemia, né? Mas eu lembro que logo em seguida esse negócio de coach ficou muito popular por causa do Instagram, né? Sim. Mas ele, de fato, é um profissional voltado para performance profissional. Ele é um psicólogo. E ele me ensinou bastante coisa. Aí, depois que eu estava há um tempo com tratamento com ele, aí eu consegui pedir exoneração do meu cargo. Eu já tinha clientes já correndo, porque o pessoal sempre me procurou. Comecei a fazer os trabalhos e, na época, foi muito bom, assim, porque eu ainda morava com a minha mãe. Hoje em dia eu moro sozinha. Mas eu tive a segurança de morar com a mãe, né? Então, as contas eram muito menores. Comecei e não parei mais. E eu nunca pensei em voltar atrás. Quando eu comecei, assim, no início, ainda estou no início, né? Faz, em média, 4 anos. Mas, mesmo assim, eu nunca pensei em voltar atrás. Eu falei, é isso aqui. E quais foram as dificuldades iniciais, assim? Eu vou abrir meu escritório. E agora? São as dificuldades, assim, em cada cliente eu descubro algo novo, eu aprendo com cada cliente. Então, eu sempre aprendo algo novo. Eu tenho processos dentro do escritório, que é os processos de entrega de projetos, né? Então, tem as etapas, que costuma ser para a maioria, né? 95% dos clientes são 3 etapas de entrega de projeto. Então, isso foi um processo orgânico. Eu sempre, como a gente tem esses processos que a gente já conhece nos escritórios de arquitetura, a gente tem a base. E esses processos não são encontrados na faculdade, né? A gente não entende como é que é um processo de cada planta de projeto, né? Isso é muito engraçado. A gente aprende trabalhando. Trabalhando, estagiando. E aí eu consegui fazer esse sistema de entrega de projetos que ele entra para o cliente final, porque meu cliente sempre é o dono da residência. Então, às vezes eu não vou fazer um detalhamento de caminhos de duto de ar-condicionado, porque eu tenho um fornecedor maravilhoso com um valor acessível, extremamente técnico, que ele vai explicar para o meu cliente e aí eu posso fazer uma planta do caminho, mas não preciso fazer uma vista, né? Você sinaliza, né? Não preciso colocar a espessura, o diâmetro do duto, por exemplo. É uma coisa que eu falo, deixo na planta, o Diogo, meu fornecedor, vai lá, orça, passa para o cliente vê que é um preço maravilhoso, acabou, isso aqui está resolvido. Então, muitas plantas de detalhamentos é algo que eu não faço, eu evito. Eu faço o que é necessário e foco muito no 3D, que é a parte do meio, né, do projeto. Você falou uma coisa interessante. Nos meus projetos, eu deixo explícito que cada frente tem que fazer a conferência e fazer o seu executivo. Isso, né? Se a gente... Vamos entrar num projeto residencial... vamos falar de um apartamento de 200 metros quadrados. Tem uma infra brava de ar-condicionado. Você vai trabalhar com aquele profissional que é qualificado, que você tem segurança, que você vai dar seu nome, você vai dar seu CAL, né? Você vai assumir a responsabilidade de fazer o acompanhamento de todo aquele processo. Então, assim, realmente é um ganho para nós, né? Tem o custo dele, do projeto, da instalação, mais toda a infra, e tem que ser colocado num cronograma, né? Mas isso... Você demandou tempo para você chegar nessa sinergia, né? Nossa, é quebrar muito a cabeça e é muito difícil achar equipes, achar bons profissionais que vão correr com você nas dificuldades da obra. E precisa ser um pessoal técnico. Então, é isso que difere quando a gente começa uma obra com engenheiros ou quando a gente começa a obra direto com pedreiros, que eu também acho super digno, mas começar a obra tendo a parceria de um engenheiro junto faz toda a diferença. Eu defendo fazer a obra com um gestor engenheiro. Cara. Se puder ser a equipe dele, nossa. Perfeito. Porque tudo é culpa do arquiteto, né? E aí por isso que a gente tem que ter uma sinergia boa. Quando eu vou conhecer, se o cliente fecha a obra com equipes que não são indicadas por mim, eu penso, meu Deus, tomara que seja um pessoal bom, honesto,
que ama o trabalho. Que não fuja da obra. E, assim, eu tive a sorte, ainda bem. Inclusive, teve uma empresa que eu conheci através de um cliente. Bateu até a sinergia com o rapaz que não é engenheiro, o dono, né, o cabeça da empresa. Mas, de fato, é um cara super dedicado e as coisas começaram a rolar super bem, assim. Que então, bom. eu tenho sorte com isso, sabe? Eu tenho sorte mesmo com isso. Eu defendo. Quando dá problema também, a gente tenta colocar a Mas cabeça é um no nível lugar. de obra também. Tem obras que a gente pode fazer tranquilo com o empreiteiro que já trabalha e não é engenheiro. Às vezes ele tem muito mais conhecimento por estar tantos anos executando, né? Eu dou preferência para se tem... O pessoal sempre vai precisar da RT do engenheiro, né? O Sim. empreiteiro. Mas se a RT anotada pelo engenheiro for o engenheiro que vai estar sempre com a gente... É melhor. É muito melhor. Mas a gente se adapta, né? O cliente tem que ter... Eu acho que o passo principal é ver o quanto que o cliente tem de dinheiro e se ele vai, de fato, investir numa empreiteira ou num trabalho de engenheiro. A gente entrou num tema bem interessante, planejamento. Menina, o planejamento é o que falta em muita fase de obra. E é o inicial. Você fez o executivo, tem que ter o planejamento, tem que ter a lista de compra, até do eletrodoméstico, isso reflete os eletrônicos, né? Muita coisa 220. E aí, o 220 não é o mesmo... 20 amperes, o fio é diferente, né? Isso faz toda a diferença. O cronograma de obra também... E cada etapa que cada disciplina vai se dar ao longo da obra é o pessoal ser técnico, né? Então, o azulejista, o seu azulejista... Jesus, esse cara, ele é um pintor, né? Ele é eu digo assim, um artista, né? Ele tem um dom, essa mão de obra é cara pra caramba. E eu me sinto confortável se tiver um profissional engenheiro. Que aí é uma dupla. Né? Você tem um arquiteto e um engenheiro executando, e você tem um apoio do arquiteto fazendo o acompanhamento de todo aquele processo. O arquiteto ele precisa deixar claro para o cliente que o engenheiro vai ser extremamente bem utilizado ali. A gente vai arrancar a alma dele, enfiar totalmente na obra, porque é um trabalho de muita dedicação e aplicação de conhecimento técnico entre a gente, né, os arquitetos, sim, e o engenheiro. Então, eu sempre deixo super claro para o cliente que ele vai só ganhar se a gente contratar uma empreiteira ou uma construtora comandada por um engenheiro para fazer a obra dele. Já faço ainda obras que são direto por mão de obra solo mesmo, né? Mão de obra autônoma, mas eu sempre deixo claro para o cliente que vai ser um investimento muito bom. E no final das contas dá 15% mais ou menos do valor total da obra se a gente investe em arquiteto e engenheiro, né? E tem que ter essa sinergia mesmo, tem que ter... Não vejo competitividade, já ouvi falar muito e já fiquei com medo já de pensar, puta, será que vai dar problema com aquele engenheiro? Mas eu tenho encontrado muitas parcerias mesmo, a gente correr junto, tem uma dificuldade, vamos se reunir, conhecimento técnico de um e outro, resolvemos o problema. Às vezes o cliente nem sabe, os BOs que acontecem, eu evito ao máximo passar problemas de obra para o cliente. Eu também Só se vai mudar algo esteticamente. Sabe o que acontece? Eu absorvo valores às vezes para não trazer preocupação para o cliente. Você acredita? Acredito. Ganha dinheiro, mas se perde dinheiro. Olha, teve uma obra muito engraçada. Eu falei pro cara da pedra, não fura. Não fura. Não. Eu virei as costas. Ai, caramba. Deu um arrepio, que era um frontão de churrasqueira gigante. Eu olhei e falei, tá bom. Eu só olhei pro cliente e falei, tá tudo bem, eu vou pagar. Ele, vou resolver. Você tá fazendo acompanhamento, a responsabilidade é sua. Né? A vontade é de falar para aquele rapaz que está trabalhando para a empresa X, você vai pagar, tá lindo, bonitinho e fofinho, mas ok. Né? Lições aprendidas. Pode pôr a balinha aqui em cima. A gente divide. Né? Mas assim, lições aprendidas. Cara, isso aí, todo mundo que eu converso que faz obra, a gente sempre acaba absorvendo um custo ou outro, porque a gente pega na mão do cliente. E outra coisa... E só solta quando acaba a obra. E esse cliente, ele é aquele cara que vai promover seu nome. Isso não tem preço. Indicações. Não tem preço, a segurança. Confortavelmente, eu me sinto feliz e até relaxo quando vem um cliente de indicação de algum cliente que eu já atendi. É bom, né? Porque ele já vai saber meu perfil. Gostosa, né? O cliente já falou lá,
Pô, ela põe a mão na massa, ela traz o que precisa, ela tira o rodado. Eu tiro mesmo. E não é níveis, né? Aquilo que você falou de classes, não é classes. A gente faz a mesma coisa em todas as obras, porque nós somos responsáveis. Aquilo que a gente falou, é zero glamour. O glamour tá ali pra gente aparecer um pouquinho, fazer um marketing ou outro. Só que o nosso trabalho é um trabalho intelectual, envolve criatividade, envolve um aspecto metódico para a gente fazer cálculos, mas é um trabalho extremamente... é dedicação total, né? O glamour é só um nome. É uma falácia, é uma ilusão. Eu descobri isso em 2014, quando eu entrei no escritório dessa socialite, que eu comentei com você, antes de me formar, quando era nas áreas exteriores ainda. E lá eu vi, assim... tipo assim, um papel de parede, um orçamento de papel de parede de 300 mil reais, por exemplo. Falei, caramba, né? É esse tipo de cliente que a gente vai lidar. E aprendi muito, foi muito enriquecedor. Mas eu pensei, pra quem que eu tô fazendo esse tipo de trabalho, né? É um ser humano como a gente. Não é... eu sei que é uma porcentagem menor da população, que fica concentrada em algumas regiões, mas eles não mordem. É verdade. Mas, no final das contas, o preço prestado para esse tipo de trabalho e para qualquer outra classe social é parecido e é igual, né, na verdade. Então, eu acho que não seria meu foco mesmo ali. Ali foi onde eu aprendi muita coisa legal, mas o que eu aprendi ali, eu vi que eu consigo colocar em prática com materiais de qualidade, com fornecedores que talvez não estejam com materiais importados, mas que são materiais de qualidade, que a gente vê a especificação técnica, a absorção de água não absorve, o PEI do piso, por exemplo, está com alta circulação, então a gente pode colocar um piso de alto tráfego, né, por exemplo. Isso é importante, tá, gente? Na garagem. São muitas coisas, né, que a gente está... É natural, igual respirar, né? Tudo que a gente acaba pensando em projeto, a gente sabe que tem box que a gente pode colocar um revestimento de parede que o PEI é 2, porque como fala? É o quanto ele vai suportar de tráfego, né? Agora a gente põe em garagens, por exemplo, um PEI de 4 ou 5 para entrar e sair rodas de veículos automotivos pesados. Então, todo o tempo a gente está pensando no projeto do cliente, em como a gente vai deixar aquilo viável dentro de legislação, especificação técnica. A gente respira legislação e criatividade, que são opostos, né? Sabe o que eu acho legal, Ká, no teu perfil? Você envolve a técnica e o conhecimento ali de todos os lados, né? O bom gosto, você tem que pegar o perfil do cliente e colocar, compor ele no papel. E a qualidade dos materiais, né? É essa. E a segurança do fornecedor também, né? A gente, acho que até antes de começar a nossa conversa, a gente estava falando de alguns detalhes, e eu defendo muito as boutiques. Porto Belo, maravilhosos, um beijo, Vila Olímpia, adoro vocês. Cara, deu um problema no piso, no contrapiso, vai o técnico deles, analisa, o erro é meu, eu troco. Agora, se for comprar numa loja grande, não tem isso. Empresas idôneas, né? Acho que por isso que o pessoal domina São Paulo, né? Domina. Pelo menos São Paulo, eu tenho certeza que eles são número 1. Né? Eles são maravilhosos. A idoneidade da empresa, né? E a qualidade, o designer, a história da peça, ele envolve, né? É igual a Souvenir, não sei se você chegou aí no evento da Souvenir. Eu fui no evento, mas eu não fui com arquitetos, eu fui sozinha. Você ficou emocionada? Eu fiquei emocionada. É um trabalho interativo, né? É interativo, mas ele mexe e aguça com as nossas percepções. As cores de 2025, elas remetem ao nosso cotidiano, à terra, ao que a gente tem ancestralidade, a gente tem que voltar às raízes. Legal, né? E o pessoal compra uma tinta e acha que é só uma tinta, não é uma tinta. É analisado todos os públicos, o dia a dia da pessoa que está trabalhando e não tem tempo para nada, para olhar para o lado. Às vezes aquela tinta, aquela cor, ela trabalha o conforto, aquece, te abraça. Tem cores que lembram casa de vó. Até tem uma cor muito engraçada que remete à casa de vó, para você ter a sensação que você está acolhido pela sua família.
E o nosso trabalho é isso, é pesquisar, se atualizar, trazer esse conhecimento, trocar também conhecimento. Cabeças pensantes são melhores que uma, né? Eu gosto muito de provocar a percepção do cliente, porque não é só um projeto. Levando em consideração que provavelmente ele vai passar grande parte da vida dele naquele ambiente. Então, por mais que até tenham coisas que saiam de alguns padrões ou estilos, né? Que estilo é difícil a gente aplicar aqui no Brasil, né? Um estilo só. Eu sou até contra mesmo. Vamos usar o estilo brutalista. A gente sempre mistura, né? O Brasil é eclético. Sim, muito eclético. Tem muito brutalismo, né? Você entrou eu adoro brutalismo. Eu também, mas cara. não cabe ele 100%. Eu fui na casa da... teve aquela exposição da Tomi Otaki, do Rui, foi da Rui Otaki, da Rui Otaki, da mãe, né? Da Tomi, e eu acho que o Rui morou lá. O filho, né? Ele fez a casa. Então, assim, ele estudou tudo. Eles eram baixos, então o pé direito da casa era do meu tamanho, 2 metros e pouquinho, eu tenho 1,83 m, tá, gente? Mas o conforto foi desenhado para a família. Você também é dessa moneda. Eu gosto. Eu também sou, cara, porque a gente não pode ficar muito apegado às regras, né? Porque vai ser a casa pro cliente. Exatamente. Então, temos os padrões ABNTs, só que tem também a antropometria pro cliente. Exatamente. Esses dias mesmo, a gente vai medir sábado uma cozinha, as bancadas, e eu vou colocar o tampo da cozinha a 95 de altura, porque os clientes são muito altos. Em contrapartida, um outro cliente, a esposa tem 1,49 m e o marido tem 1,80 m. E aí aquela bancada eu acho que eu vou conseguir deixar no máximo uns 88. Mas 95 já sai do padrão. Já. Mas para aqueles clientes. Não, pra você, por exemplo, uma bancada de 95 ia ser maravilhoso. A minha casa é. Ah, é? Sim, a casa dos meus pais é tudo baixo. Meu pai é bem alto, tem quase 1,90 m, minha mãe tem 1,67 m. Né, eles são amigos, tá, gente? Moram juntos, cada um num quarto, a casa é grande. Mas ergonomicamente eu não me sinto à vontade. Porque eu vou escovar o dente e a pia é muito baixa. Então, o que eu fiz? Em casa, eu falei, é da minha altura. E tem que ser confortável para quem vai morar ali. Né? Tem que valorizar os espaços que a pessoa fica mais. Por exemplo, eu me sinto bem num espaço de convívio maior, uma churrasqueira, eu gosto de receber amigos. Então, isso é importante, né? A gente valorizar. Tem clientes que eles não falam, eu só vejo depois, que gostam de cerveja. Faz um espacinho da cerveja, uma chopeira, né? Eu acho tão bonito colocar uma chopeira na ilha. É verdade, né? Eu gosto de colocar do lado da churrasqueira. Eu gosto também. Eu sempre, no briefing, o briefing é a parte, só pra gente ajudar também, pessoal, que é a parte que a gente começa a fazer uma entrevista com o cliente para saber o que a gente vai aplicar no projeto. É o início. É o início de tudo. E eu sempre deixo o cliente falar um pouquinho, mas inclusive recentemente eu fiz entrevista com os clientes que eles não se expressavam muito, porque eles realmente não sabem o que eles querem e é extremamente compreensível. Eles me contrataram para isso. A gente tem que aguçar, esmiuçar e entrar na essência deles, né? Tem cliente que já sabe, tá super entendido do que vai querer ali da residência, mas tem cliente que não sabe. Então a gente tem que ler o cliente, né? Ler mesmo e pensar, cara, a gente vai usar cores claras ou escuras, a gente vai abrir ou fechar os ambientes, embora eu sou extremamente adepta ao landscape, derrubar todas as paredes, integrar tudo. Gosto e eu também. acho que é uma coisa da nossa geração. Eu acho. Eu fiz leves pesquisas, mas a partir da nossa geração, e principalmente esse pessoalzinho novo de agora, de 20 anos, eles valorizam muito a gente ficar mais em contato com cores naturais, que remetem à natureza, faz mais bem para a cabeça, né? Neuroarquitetura, que o pessoal fala. Então, cores naturais, viajar mais, então menos compra, né? Menos consumo. Plantas, né? Também. Plantas também. Acho que as plantas sempre tiveram em alta, né? Nossa, eu só tenho planta artificial. Mas... Você tem plantas? Você consegue? Eu tenho, mas olha, teve uma vez que eu trabalhava numa empresa que eu tinha que viajar bastante, que eu cheguei e a minha planta tava lá assim, tristinha. Eu liguei pra uma amiga minha e falei, o que eu faço? Ela conversa com a planta. Oi, planta, tudo bem? Como você vai? Ela, não, amiga, não é assim. Conversa com ela, sente ela. Eu falei, tá bom, só tenho uma. Mas é uma coisa que eu gosto, mas eu não tenho tempo para dedicar, igual a minha mãe, que tem um monte.
né? Tem gente que se dedica, gosta, tem estufa de orquidário, tem um vizinho dos meus pais, tem um Nossa, orquidário lindo. Ai, que qualidade de vida, né? Lindo o Um orquidário. orquidário. Tem umas orquídeas lá de cores que eu falei, nossa, existe? De chocolate, Que umas coisas. lindo. Aí ele trabalha com a pigmentação, gente. Mas nunca me aprofundei, né? Só, Fernanda, falei com a planta por sua causa, né? Mas você sempre se identifica, você precisa, né, se adaptar. A gente que é arquiteta, a gente tem essa... Eita, vou Ah, é aqui. A gente faz essa adaptação com a personalidade do cliente, né? A gente tem que ser muito dinâmica, né? Tem que ser dinâmico e provocou uma pauta em relação, que eu até comentei em outros episódios, do mecanismo do orçamento via Google. Você já passou por isso? A pessoa vinha... Nossa, já veio vários para mim. Eu quero o preço do projeto X, aí eu, endereço, não passo o endereço. Fala saúde. O último era saúde. Aí eu, saúde aonde? Aí printa só as paredes da planta, né? Sem medida, sem nada. É isso. E obra. Aí eu, então, eu preciso conhecer você. Vamos tomar um café? Né? Eu preciso entender o que você precisa. Projeto. Mas o projeto, ele pode ser extenso ou ele pode ser pequeno. Tem níveis, né? De complexidade, de detalhamento. Automação. Automação demanda um trabalho, iluminação, a decoração mesmo, né? A gente precisa identificar a personalidade, começar a leitura, né? Que é o início do processo. Não, eu quero preço. Aí eu fico... teve uns 2 que eu passei. Hoje eu não passo mais. E isso veio pelo Google Ads mesmo ou pelo Instagram? Google. Ah, tá. Instagram vem mais, na verdade, pessoas que querem conhecimento no meu perfil. Ah, que legal. Não, inclusive, essa pergunta que eu ia te fazer. Esse trabalho que você faz de entrevistar a gente, ele vai fazer um networking muito grande, mas ele também pega... Eu acho que ele atinge mais a sociedade da arquitetura do que o cliente em si, né? Mas o networking vai ser imenso. O cliente, né? Em si também. Porque o pessoal fica curioso para saber o que a gente conversa, né? E eu gosto de abrir o detalhe. Eu tô esmiuçando cada processo com cada profissional que vem, né? E eu convido com carinho. Por exemplo, a anterior, que é a Gabi, um beijo, Gabi, ela tem uma loja de móveis, né, planejados. E ela trouxe umas dores, assim, que a gente, às vezes, acha que é mais fácil e não é. Mão de obra extremamente complicada. Ela abriu para mim um apartado que... Contratação de profissionais para venda também não é fácil, o pessoal não fica. Então... Todo mundo tem dores, né? E eu tô trazendo isso para todos, não é só para os arquitetos. Para os recém-formados, eu acho que essa galera é uma galera que merece ser acolhida por nós, né? Exato. Eu tive até uma ideia o ano passado de criar um clube, criar um grupo para todo mundo ser colaborativo, todo mundo participar, não ter uma estrutura administrativa, sabe? Mas eu falei, vou começar um passinho de cada vez. E aí veio o Sabri, o Papo com o Sabri, né? Que eu achei extremamente inovador, amei. Que é da estrutura do meu escritório. E a questão do network, eu vou abrir para outros profissionais, revestimento, acabamento, até o rapaz do ar-condicionado, se quiser vir, pode passar o contato. Ele é maravilhoso, vou indicá-lo. Pode indicar que pode vir, meu querido. Porque ele tem o processo dele, ele tem a mão de obra dele, os custos, e muitas vezes o pessoal que está do outro lado da câmera não sabe os valores. Vem com o mecanismo do automático, do que um colega falou e do que ele jogou no Google, e não é praticado. Né? A gente estuda bastante para estar aqui hoje. Nossa, toda vez que eu falo contigo, gente, eu tenho uma dúvida de prefeitura, eu ligo para cá. Eu já falei, vamos pegar um projeto juntos? Por quê? Ela já está na essência dela, é igual a área hospitalar, que eu trabalhei muitos anos, tem arquitetos que me procuram. Sim. E eu falo, teve um projeto de um amigo que eu dei a consultoria, falei, você vai pagar o jantar, o próximo a gente faz juntos, entendeu? Não, mas a gente tem que trocar experiência, a gente evolui assim. Eu também acho, eu acho que o aprendizado ele serve para ser compartilhado. Já ouvi, há anos atrás, de um mentor que ele falou, por que você está falando como você consegue fazer, na época eu fazia 3D, hoje em dia não tenho mais tempo, mas ele falou, por que você está falando softwares que você consegue fazer o seu 3D rápido?
Você não tem que passar esse tipo de informação. Você demorou para descobrir isso. Você fez 2 cursos. Então, mas esse cara é dos anos 70, né? Dos anos 80. Aí eu pensei, cara... Eu até me questionei na época com a insegurança de pré-formada. Aliás, de pré-formada, né? Sim. E aí eu pensei, será que eu tô errada? Cara, Não imagina, tá, jamais. não Porque tá. quando eu ajudo alguém, eu sempre recebo ajuda de volta. E por isso que eu acho que eu tenho muita sorte de pessoas que me ajudam e que estão comigo, me ajudando com dúvidas técnicas. Porque eu também sempre quis... inclusive na faculdade eu dei aula de graça, sabia? Sério? Dei aula de AutoCAD e SketchUp. Que legal! E eu amei. Eu tinha os meus trabalhos na época, mas as aulas eram de final de semana, ou um pouco depois das aulas, ou antes das aulas que a gente fazia na faculdade. E era tão legal ver o pessoal feliz. E em troca eu tinha aula de resmate, por exemplo, com o meu amigo André, que resmate eu tinha dificuldade, ele tinha dificuldade em softwares. A gente trocou gratuitamente, ali aprendemos horrores. Era uma turminha de 6 pessoas, sabe? Então, sozinho, a gente demora para chegar lá. E com gente... Eu acho que entra na mesma energia e as pessoas começam a ser solidárias com você e você é solidário de volta e é a vida, né? Assim. Eu gosto. Eu gosto de estar perto da nossa galera. Eu até comentei no primeiro episódio que já foi ao ar que a nossa galera ela não é unida, mas se depender de mim, eu vou unir todo mundo. Ai, nossa, e estourar aquelas bolhas, sabe? Eu fui num evento, falando nisso, de um fornecedor de iluminação. Maravilhoso. Fabricação italiana. Nossa, negócio fino. Aí nisso a gente começou a comentar. Aí tava o pessoal da Antares, sabe Antares Automação? Sei. Gosto muito deles. E faz tempo, né? Tava fora do mercado, trabalhando na área hospitalar, interiores, tava com o pezinho ali, mas não como hoje, que é 100%. E eu falei, o D&D. Como é o D&D? Os novos profissionais frequentam o D&D, quero voltar, né, a frequentar. É maravilhoso aquele shopping, né? Sim. Aí ele falou, Sá, a galera nova tem medo. Aí eu, ué, como assim medo? Por causa daí eu comecei a perguntar para as pessoas do lado, o estacionamento é caro? Não, você se cadastra lá como profissional, você tem o estacionamento liberado, você vai ganhando pontos, é um clube, né? Como outros. Aí eu falei, não, tem que tirar essa coisa de medo, não tem que ter medo. Lá tá para assessorar, tem tanta loja boa, né? Sofá, tudo, tem tudo, né? Eu gosto bastante, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito para uma arquiteta, o qual a gente frequentava muito lá, e tem muita oportunidade, né? De espaços que eles permitem para a gente se promover, né? Parcerias, relacionamento com o cliente, até almofada. Teve uma vez que eu presenciei uma briga por causa da cor da almofada com o casal. É as coisas que a gente passa. E eu dou risada. Então, assim, eu falei, vamos tirar essa máscara de medo aí, gente? Né? É igual um outro grupo. Foi num evento que eu te encontrei. Foi da Porto Belo, lembra? Com a Amanda Sequin. Sim, Amanda Sequin. A gente ela fez aquela sobre a Feira de Milão, né? Ela falou sobre a Feira de Milão de 2024, do ano passado. Foi. Isso, foi do começo do ano passado. Era abril? Acho que sim. Abril. Falando nisso, te chamo em breve. Pessoal, ela tem o Instagram dela, Amanda, e eu participo, você também participa, né, dos grupos, ela chama para as palestras. Gente, que emoção. Para quem gosta de arte... para leigos, né? Para os clientes, para familiar. Geral, é muito legal. Qualquer pessoa pode. Área também, né? Qualquer pessoa pode participar. E naquele evento eu fiz um grupinho, né? De novas pessoas ali que eu estava conhecendo. E eu fui questionando. E o questionamento ali do medo também era em relação aos ricos, alto padrão. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não tem que ter medo. Vocês eu têm até gostei mesmo da sua observação enquanto eu estava descrevendo sobre eu ir mais para o outro lado. E, de fato, assim, os clientes todos são iguais. A gente tem que valorizá-los pela sua identidade, mas não tem que ter medo, cara, porque é um trabalho que você vai aprender muito. E as experiências provavelmente vão ser experiências totalmente diferentes de uma experiência com um trabalho aplicado para um cliente médio padrão, né, ou abaixo. Então, se dedicar. E por isso que a gente não pode ter preconceito. O arquiteto tem que ter a mente muito aberta, né? Vamos abrir a mente, pessoal. Conservadorismo na arquitetura, cara, é furada. Tem que abrir a mente, porque você tem que se entregar ali sem amarras sociais, né? Tem que tirar as amarras, enxergar o cliente, conseguir interpretar o cliente
para entregar o que ele quer, que às vezes ele não consegue nem se expressar. E eu comecei a trabalhar, e tem um amigo que eu vejo que ele tá bombando, ele tá fazendo um apartamento no Leblon, nossa, lindo, e lá é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? O Leblon, Rio de Janeiro ali. Eu acho que ele chega perto dos Jardins aqui, né? Talvez o eu acho que ele tá Jardim batendo, Paulista. eu acho que ele tá mais. É mais caro ainda? Caramba! É São Paulo, Rio de Janeiro e o Sul, né? Eu acho que Curitiba também tem Tem uma parte, mas o Sul também Pelo ganha, menos a assim. economia, na publicidade, por exemplo, a Curitiba bomba, assim. Curitiba Eu trabalhei parece que supera lá. São Paulo. Eu trabalhei lá. Curitiba? Trabalhei no Paraná, 2 anos sem parar. Você tá brincando? Trabalhei em Curitiba, trabalhei em Telêmaco Borba, em Cascavel, Londrina, Maringá. Nossa, adoro. E isso foi na época da arquitetura hospitalar? Sim, eu trabalhava na Sul América. Um beijo, pessoal. Um beijo, Ariane, minha antiga chefe. Eu tenho muita saudade dela. Eu gostava muito. Eu gosto dela, né? Não é gostar, gosto. Que bom. Ela foi uma boa gestora, então. Uma boa líder. Foi. Eu tenho bons mentores. Eu considero ela como uma mentora. Foi muito engraçado uma reunião que eu tive com ela, que ela me passou tanto... esse papel aqui cheio de coisa anotado. Ela falou, olha, você tem que entregar... Segunda-feira, era quinta. Eu falei, não dá. Aí nisso eu tava no bar do hotel, né, em Curitiba. Eu chamei o garçom, falei, vem aqui. Você tem um Jack Daniels aí sem gelo? Eu preciso tomar um Jack Daniels agora, 10 horas da manhã. Ela começou a rir. Eu falei, não, vamos trabalhar os prazos. Porque trabalhar para a empresa é assim, né? Você tem que esmiuçar e falar, olha, esse processo demanda um prazo, porque não tinha outra pessoa que fazia o que eu fazia. Então, eu fui contratada para liderar um projeto na minha área e apoiar uma equipe, que era, né, cada um tinha sua frente de conhecimento. Puta, era muito legal. Ai, que delícia. E aí a gente trabalhava em parceria com Facilities também, que já era da Sul América, o pessoal, 27 anos trabalhando. Era uma empresa, assim, que os funcionários eram muito unidos. E eu tava lá novinha. Legal. E eles tinham comprado uma operadora, né, de hospital, né, porque eles eram uma operadora de seguro de saúde. Eles não tinham uma operadora própria. Aí eu entrei para quê? Para apoiar com essa equipe e desenhar a rede própria, redesenhar, reestruturar, fazer tudo, né? Padronização, a rede que foi comprada também, ser acolhida, trazer essa galera pra gente, trabalhar. Super autonomia, né? Nossa, que trampo. Meu, que legal isso. Que trampo. E aí no início da carreira, sabe? Não era no início, não. Foi recente. Eu tô há 2 anos com o Sabri Fidelis, então faz pouquíssimo tempo. E eu respirava assim, trabalhar de segunda a segunda. Chegou uma hora que eu falei, eu preciso de um domingo. Eu preciso do meu final de semana. Porque assim, eu tinha que criar muito rápido. E tinha que encaixar as normas naqueles layouts e atender a expectativa do meu cliente, que era a diretoria, né? E atender todos. Então, tinha uma complexidade gigantesca. Era um layout, não era um layout, eram 50 layouts. Nossa, cara. Um prazo curto. Prazo curto, aí tinha que trabalhar a questão de orçamento, que aí eu sentava com a equipe de enfermagem, com os médicos, desenhava a linha, amiga. Nossa, e além de tudo, um pré-gerenciamento ali de execução de obra. Tudo. Mas aí o que me ajudou bastante é que eu fiz uma pós-graduação de gerenciamento de projeto na FGV. Vale muito a pena, né? Vale, nossa! Eu vi fotos e... Toda paquita lá. Achei muito legal. Eu fiquei emocionada, porque na época da faculdade eu não tinha condições de fazer uma formatura. E na pós eu fiz. Eu tô brincando. Puta, parecia criança. Levei bebida, falei, vou beber. Aquelas músicas de formatura, né? Ô, Ana Júlia, me formei. Que linda, cara. E assim, é um orgulho, né? E me ajuda muito hoje, porque os orçamentos eram gigantescos. A gente está falando de milhões de implantação. Né? E eu respirei aí 10 anos, milhões aí de implantação, sempre cuidando como se fosse um número, porque não é meu, sempre tratei como meu, porque eu era um cão de guarda ali, eu gosto dessa referência, de ter o carinho, ver o projeto se conceber, crescer, nascer e falar, ai, nasceu. Defender, né, o projeto Defender, também. eu chorava de emoção, cada prédio que ficava pronto. E aí eu trouxe isso para o meu escritório.
Você tá com esse segmento aí defendendo completamente essa área. E aí você fica... Não, agora eu que vou te entrevistar. Fica à vontade, amiga. E aí você fica também na área do hospitalar, mas também reformas ou construções, acompanhamentos também? Tá no meu sangue, né? Desde que você puxou sua família, eu puxo os meus também. Papai, vovô, mamãe também. Reformei casas antigas que era da família com papai. Tem esse quadro, achei a planta dessas casas dos meus avós, a casa que meu pai nasceu, né? Lá, tá na parede da minha casa. Qualquer dia você vai tomar um vinho comigo, você vai ver. Então, assim, eu tenho uma ancestralidade que me puxou para essa área. E eu tenho muita questão do designer, do artístico, da criação. Eu gosto de criar. Então, eu concentrei tudo isso no meu escritório. E aí foi começando a aparecer, arquitetos me indicaram que não atendem. A amiga Kel, amo você, tá em Portugal. Maravilhosa, o 3D dela é impecável. Quem precisar eu passo contato. Mas eu acho que ela tá num escritório grande lá. E comecei. Eu faço gerenciamento de projeto. O gerenciamento do projeto é o todo. Eu administro o orçamento e as etapas, cronograma, também. Tudo, faço tudo. Esse é o que eu ando mais fazendo. Para arquitetos, para clientes que foram lesados por outros profissionais. E faço projeto, concepção do zero até a entrega da chave. O meu serviço é mais personalizado. Por isso que eu até fico um pouquinho receosa de soltar, promover qualquer propaganda. Porque se vier um grande montante, eu vou ter que desbravar, na verdade, engasguei aqui, equipe. E essa mão de obra, como a gente, não é barata. Não é. Não. É gente boa, demanda um gasto. E você reunir mais... É difícil, né? Fazer uma equipe forte, né? Fortalecida e que esteja sempre empenhada. Vestir a camisa, né? Igual a gente veste. A gente tem que vestir a camisa de cada cliente. Eu brinco, eu falo, cada cliente é meu chefe. Né? E hoje eu não posso ficar doente. Inclusive, você não tá legalzinha, né? Estou com uma febrinha aí, uma dor de garganta. Mas, cara, tem que tomar um remedinho ali, ver se tá tudo ok e... Mas e outra coisa, a vozinha também, né, amiga? Aquela vozinha que fala assim, esse é o caminho, siga a luz. É verdade. Siga esse caminho. A gente deu tanto sangue, você não fez um projeto lindo no Martinelli, você não sentiu, falou, puta, ali eu vou engajar o meu. Cara, a gente tem que sentir mesmo na alma, porque é aquela frase que a gente fala que tem que trabalhar com uma coisa que a gente ama, tem que ser isso, porque a gente vai lidar no mínimo todos os dias da vida, 7 dias, 5 dias que seja para quem é CLT na semana. Então tem que ser algo que complete a gente, né? Você sabe que eu era registrada, mas eu nunca trabalhei só na semana. Só nos 5 dias. Eu era profissional, como que se fala? Me fugiu a palavra. Workaholic? Também, fui muito. Mas eu era de confiança, não batia cartão. Porque as obras tinham prazos, né? Desde a primeira empresa que eu entrei na operadora do ABC, que eu atuei há muito tempo, 4 anos, tinha que fazer implantação de tomografia, ressonância, tinha que reformar o PSI, que é o pronto-socorro infantil, era de madrugada, era de sábado, era de domingo, ou projeto, porque muitas vezes eu fazia a criação do layout, mas vinha um escritório nos atender, porque tem que executar, fazer o executivo, e aí a complexidade é maior do que a de um residencial, né? Aí eu defendia a base, e ele ia adaptando a instalação, pressão negativa. Aí, por exemplo, passava para a Siemens, para fazer o executivo da Siemens, dos equipamentos. Então, assim, era um prazo extenso, uma emoção, e tinha que acompanhar compra. Eu sempre estive muito perto do pessoal dos suprimentos. Por quê? Eu representava o cliente final. Quem que é o cliente final? Quem está pagando? O proprietário, a diretoria de operações, a enfermagem, porque eu tinha que manter aquela qualidade que muitas vezes os suprimentos falavam, não, eu quero pagar mais barato. Não, peraí, vamos fazer um comparativo de 3 orçamentos aqui, que é já de praxe de mercado, e apresentava para as equipes. Então, eu já trabalhava como uma gerente de projeto sem saber, tá? Antes de fazer a pós-graduação. Exatamente. Sim.
Mas eu acho que você tem cara mesmo de gerente. E deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei na dúvida também. Quando você, hoje em dia, vai prestar um serviço para um cliente final, e o cliente não quer te falar o valor que ele quer investir na obra, porque eu já passei por isso. Eu falei, é a pergunta que a gente precisa fazer para o cliente. Sim. Quanto que você pretende gastar com essa obra? Tem cliente recentemente que falou, eu não sei. E às vezes eu acho que chega até... O cliente pode ficar constrangido ou com medo de falar um valor para, de repente, ele não confia muito ainda no arquiteto porque acabou de conhecer e o arquiteto vai cobrar muito mais. Então, tem cliente que acaba não passando quanto que ele quer investir. Aconteceu isso com você? Já. E aí, como você... É no escuro mesmo que a gente faz? Você vai mais ou menos ali colocando os valores? Na verdade, é o seguinte, eu defendo a mão de obra qualificada, já que a gente já está entrando num requisito de qualidade. Aí você já está falando de uma casa grande. Você falou, já me veio uma casa em Alphaville, em Cajamar, por exemplo, que eu já acompanhei. Um apartamento, vamos lá. Um apartamento aqui na Zona Sul. Aqui não é Zona Sul, aqui eu sou da Zona Sul. Um apartamento de uma metragem de X, 1,5 milhão. Eu tiro a média do valor do apartamento. Uhum. Por quê? A metragem versus a qualidade que ele quer implantar. Uhum. Ele quer primeira linha, então a gente vai trabalhar com a primeira linha. Quem são a primeira linha? É uma Breton? É um revestimento Portobello, né? Tem outros revestimentos também, mas aí eu vou falando para o cliente. São essas marcas que você quer seguir? Marcenaria, sua cozinha. Tem uma marca que eu amo, adivinha qual que é da cozinha? Kitchen. Eu amo! Nossa, sei. Eu amo! Cara, é maravilhoso. Eu entrei numa casa, o qual é uma mansão. Um né? Os móveis eram de 2000, eles estavam impecáveis da cozinha. Os amortecedores estavam intactos. Tinha algumas avarias, mas eles dão esse suporte para substituir. O pós-venda, né? Eu acho que eu fiquei a qualidade é eterna. Surreal, mas é um preço. Eles já chegaram num patamar que eles não divulgam mais. Exato. Só quem tem ou vem de família. É praticamente indicação, né? É. A gente tem que praticamente ser indicado para conseguir trabalhar com esse tipo de fornecedor, porque é pouquíssima gente que consegue pagar, mas é um investimento que aplicar ele em qualquer residência, você pode, sinceramente, aumentar uns 70% do valor de uma reforma. Por exemplo, se o morador for vender futuramente, se ele tem esse tipo de nível, né, de marcenaria, que é kitchens, que é assim... impecável. Eu sou puxa-saca. Isso, falando de alto padrão é isso, né? Kitchens E assim, aí você vai falar de iluminação, é boutique. Eu boutique. vou puxar a sardinha pro italiano, eu puxo mesmo. Uhum. Aí você vai entrar pros metais. Eu amo os nacionais, mas tem metais também, meus amores. Entendeu? A coifa que sobe, que tem a pressão por baixo, aí você tem que fazer exaustão, todo o desenho. Pô, mas você tem ela na bancada. Mas isso vai custar um preço. E aí eu exponho isso pro cliente. Você quer isso? Ou você quer o A ou você quer o B? Né? O B tem qualidade, mas o valor é inferior. Não é igual essa marca que vai durar, sei lá, 2 encarnações. Cara, é um investimento que vale muito a pena. É bom a gente deixar o cliente sabendo, né? É igual madeira. Madeira, você fazendo carinho nela, ela dura. Você tratando ela bem, né? É engraçado que cada revestimento, cada material, ele tem, né, o teu propósito. Eu fui fazer um curso de vinílico. Você sabia que o vinílico respira e ele tem que se habituar naquele ambiente antes dele ser colocado? Jura? Mesmo Juro. ele sendo um material sintético? Pois é, menina. Caramba. Eu comecei a rir, tive uma crise de riso. Falei, ele é um corpo vivo. Aí o cara falou, Aí eu, sério? Não, porque assim, eu defendo muito o isolamento acústico, a durabilidade, eu adoro o clique. Acho que a praticidade de instalar ele é bem legal. E hoje, o pessoal tem pressa. O perfil do cliente que eu estou atendendo hoje é eu estou pagando aluguel. Não estou pagando 1, estou pagando 2. Vou casar. Então é da minha mulher e meu. Eu quero entrar no meu apartamento. Eu quero vinílico. É prático, fácil. Acabou. O vinílico é uma solução super rápida. Né? Muito legal. E aí defendo também rodapés, eu explico cada um. Ele vem, e o preço? Uma coisa nova que eu tô fazendo, rodapé de pedra. É Falou? mesmo? Sim. Cara, eu também faço e eu coloco ele 2x2.
que você acha? Gosto, invertido, negativo, né? Não, na verdade, em vez de fazer esse Eles desgaste falam na parede, que eu gostaria muito, eu sempre quis aplicar em algum projeto, fazer o rodapé invertido. Sim. Mas eu coloco sempre, a ardosa é a pedra praticamente a mais barata que tem no Sim. mercado. E ela mancha muito, só que para rodapé, ela dá um efeito muito legal e o custo vai ser muito mais baixo que se comprar um sintético de PVC online, sabe? Então, a ardosa é um material natural que vai encarecer, vai valorizar um pouco mais por ser um material natural, não um sintético. E ele tem um aspecto de cimento queimado, um pouco esverdeado, dependendo de alguns projetos, fica super legal. E aí, a partir disso que eu vi que ficava maravilhoso, eu começo a aplicar em todos os projetos, só que, por exemplo, aí eu coloco um Itaúnas levigado, quando é um projeto mais clean, mais clarinho, né, para família. Mas o Itaúnas tem que tomar cuidado que ele mancha, mas pelo tamanho que você vai colocar ali, 2x2, cara, ele assim, ele não vai ter contato com água. É. Porque ele é amarela, né? O Itaúnas é o que as construtoras acabam entregando, né? Você sabe que na área hospitalar o pessoal usa, eu defendo o Cória, que o Cória é zero contaminação, o Cória ele é lindo. Lindo, você faz qualquer volume, desenho, ele se encaixa, né? Ele é moldável. Mas, Itaúnas, te juro, 2 anos eu tinha que trocar. Porque ficava amarelo, manchado. Eu não sei te falar, um laranja com amarelo, uma cor estranha. O Itaúnas eu já utilizei ele levigado, inclusive, que é onde você ainda tira um pouco mais da proteção dele. Sim. Fica lindo. A gente seguiu o projeto que era o conceito ali da obra, mas o Itaúnas, para mim, é só para rodapé mesmo, assim, não recomendo. Aí, nesse caso, eu já gosto de usar material sintético, que seria quartzo. Eu gosto também. Porque os naturais são belíssimos. São. E tem cliente que fala, mas eu vi no decorado aquela churrasqueira de mármore. Só que a gente orça, os revestimentos dariam 50 mil reais de mármore na churrasqueira. Então, vamos usar um quartzo que é sintético, que não vai manchar, porque ele vai absorver muito menos água, porque ele não é natural. E tem que tomar cuidado com os cortes também, né, amiga? Porque se você fizer uma peça única, dependendo do... Isso foi uma pauta, viu, com o cliente. O fornecedor falou que não ia rachar e rachou. Eu falei, faz os cortes de 45. O fornecedor, inclusive, eu vou te visitar, sabe quem é? O calor. Tem que fazer os cortes para ter o quê? Ele se movimenta, para ter a dilatação. Exato, a dilatação. Tá bom, ele vai arrumar. Eu sei, é um fornecedor bom, mas aí é bom, né? Porque ele aprende, eu aprendo também. A falta que faz um técnico, né? Ele poderia ter, pela experiência, mais conhecimento técnico. Mas ele se arriscou, ele defendeu, a empresa é dele. Eu falei, você tá se arriscando, você vai pagar outra peça? Se der errado, assina aqui. Preciso visitá-lo. Mas é legal também, porque são lições aprendidas, eu defendo isso. É igual aqueles ralos ocultos. Eu acho lindo, eu coloquei na minha casa. Colocaria? Não. Então, ralo oculto, eu tô falando para todos os clientes. É bonito, só que todo mundo vai acabar ficando com ódio ali uma semana depois que os cabelos ou pelo de cachorro, tudo começar a entupir o ralo. Então... o linear eu acho belíssimo, eu adoro. Sempre achei, só que eu não coloco em um projeto meu, porque vai dificultar a vida dos clientes. A manutenção, a limpeza, eu até brinco, você tem alguém que se dedique à limpeza na sua casa? Porque se você for, como nós, temos que trabalhar e limpar também, não dá. Não dá. E eu em casa, eu sou muito cobaia das coisas. Eu invento. Eu coloquei o ralo X para ver. Para exatamente indicar ao cliente, né? Inclusive tem fornecedores que me dão material, eu tenho para testar, eu testei, vou trocar? Não segura, vedação. O ralo mais caro é o melhor? Sim, tem marcas que seguram, dão garantias, substituem se der problema, mas e o trabalho para você limpar, manutenção, a vedação que acaba o odor subindo, se você não está usando o banheiro, o odor vai subir. Uhum. Isso é geral, apartamento, casa, né, enfim. E é isso, assim, boas práticas, melhoria contínua, que eu gosto muito de adotar. Eu acho que pode ser assim, o tempo que eu passei nas empresas me deu maturidade para estar segura. Cara, a segurança, né, ela é muito importante, porque às vezes até o cliente precisa que a gente direcione, porque ele tá perdido, ele é leigo, ele não sabe como... Pouquíssimas pessoas sabem como funciona o nosso trabalho, né? E aí cabe a gente direcionar e falar, gente, o trabalho ele se dá dessa forma,
aqui agora a gente tem que ser focado nisso, vamos focar em orçamentos. Ou, por exemplo, pessoal, eu preciso da resposta de vocês agora para resolver isso aqui na obra. Então, a gente, às vezes o cliente pede que a gente direcione ele, né? E é preciso, a gente tá ali para isso. Cara. Fiz a obra de uma clínica em Santo André. Meus clientes são maravilhosos, não tenho o que falar. Mas cada perfil são 3 sócios, né? Um casal e uma sócia. Cada um tem uma opinião, tem um gosto. E tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Eu refino a opinião deles e falo, ó, isso fica confortável. É igual uma coisa bem interessante que eu vou chamar o detalhe para vocês, é a qualidade de cadeira, poltrona, sofá. Você precisa comprar num lugar que te guarde. Se você tiver que trocar, desculpa, tem marcas que não tem conforto. Não, tem marcas que é que o mínimo que a BNT permite que a cadeira aguente, o mínimo é 150. E tem cadeiras, poltronas belíssimas que você vê, cara, a poltrona linda, mas tá barato por quê? Aí você vai ver, ela aguenta 90 quilos. É muito menos, ou você encosta assim, você sente o negócio duro. E aí é para recepcionar quem? O seu cliente. Você tem que dar conforto para o seu cliente. E eu exponho, falo, olha, vamos seguir nessa linear, não vamos para essa, senão a gente vai se arrepender. E é super compreensível. Eu acho que até eu vou entrar numa pergunta para ti. Eu acho que você trabalha com várias personalidades, como eu trabalho com os clientes, né? Como você lida com isso? Foi uma pequena pauta que a gente conversou antes de começar aqui. São personalidades diferentes, né? Porque são muitas pessoas, são pessoas de projeto, e aí inicia a obra, e aí às vezes as famílias querem participar da obra, né? Sugerindo questões. Então é muita gente com personalidades completamente diferentes. Por exemplo, um perfil de cliente meu que ele quer ver cada detalhe, cada textura que eu já mostro no mood board físico, né? A gente faz o mood board, que é pegar o piso, pegar cada textura ali de marcenaria, de vidro. Eu tô acostumada a isso, sabe? Eu gosto de fazer ele físico mesmo. Até uma cliente recentemente falou assim, você mostra o mood board? Eu falei, não, mostro, mas a gente também vai ver pessoalmente, ele físico, para você pegar cada textura. E esse cliente, ele gosta de ver cada textura, ele gosta de olhar, analisar. E tem um outro cliente meu que, se eu pego essa abordagem de falar, olha aqui, essa aqui é uma amostra do couro, junto com tapete, almofada, ou com piso, né, e as cores dos metais, ele vai falar, faz qualquer coisa aí. Que ele quer ver o projeto pronto, então ele quer ver uma coisa... A ansiedade dele é a casa pronta, não quero saber como vai acontecer. São as personalidades mesmo. Ele é um perfil de cliente que é prático, extremamente prático, uma pessoa com pouco tempo e gosta de ter pouco tempo, então ele quer ver o resultado final. Ao longo do processo, ele não quer saber como é que se dá. Eu também tenho um pouco dessa personalidade. Como a obra ela é muito acelerada e a gente tem que pensar tudo para ontem, eu preciso me atentar aos detalhes para passar para os clientes perfeccionistas, só que no final das contas eu foco nele executado no fim, senão a gente nunca chega naquele prazo. Né? Tá certo. Os prazos também são coisas que em obra tem que ter muita sincronia com a mão de obra e com o engenheiro para que não atrase. E deixar claro para o cliente que obra perfeita não existe. Vão acontecer pequenos percalços. Tem um aditivo, tem a parede que tem infiltração, aconteceu esse final de semana, uma parede não tinha tempo, eu assumi o erro. O erro não, é uma patologia do prédio inteiro. Então é um erro de quem fez o projeto lá atrás. A aprumada, amiga, é dentro do tijolo. Dentro do tijolo? Você acredita? Tem que quebrar então tudo? Não, teria que quebrar do prédio inteiro. O ideal seria arrancar as paredes, fazer em drywall, sinalizar um shaft de manutenção, né? Substituir o material que está com vazamento. De que ano que é esse prédio? Eu acho que deve ter uns 40 anos. Uma média, assim. É um desafio, é um retrofit, né? Seria um retrofit. Eu chamei o zelador, eu falei, quero falar com o síndico. Aí ele falou, nossa, você tem autonomia. Eu falei, conheço. Vem cá. Eu fiz questão de furar a parede inteira para enxergar. Cara, eu falei, você tem até aqui. Aí ele falou, não é até aqui, não. Eu falei, até aqui. Tem que marcar. E aí? Os meus clientes não são os proprietários, eles queriam quebrar, mas eles tinham que trabalhar na segunda-feira. O que eu fiz? Uma vedação, isolei, vou criar uma segunda parede para colocar a marcenaria, porque vai minar, né? O tijolo baiano, se ele está com contato com água, ele vai minando e vai descendo, né? É uma cachoeira. E tá no meio do tijolo, cara. Eu fiquei assim, E aí a gente não dava no cronograma.
Não estava no escopo, né? Essa saia justa. Aí você tem que ter ali a abordagem para dar um jeito rápido e pensar na marcenaria com investimento alto que eles estão fazendo e decorando. Vou fazer uma parede dupla. Entrei em contato com a fábrica. Falei, o que a gente vai fazer? Quero fazer um bem casado com vocês, porque a parede vai ficar mais larga. Uhum. E é isso. Eu acho que você encontra essas situações nas obras também, né? Precisa deixar claro que a expectativa do cliente de execução de obra, por mais que as empresas passem os prazos, a gente sempre tem que colocar aí, em média, um mês e meio. É que depende muito da obra, né? Do tamanho também, né? Mas ver qual que é o tamanho da expectativa do cliente para que a gente dê o cenário real. Não iludir, porque a obra ela envolve muita gente, né? E muitas novas situações. Em apartamento novo também, né? Não só num retrofit, que é pegar um apartamento antigo, trocar tudo. Tô falando de elétrica, tô falando de hidráulica, de revestimento. Todos esses detalhes, eles têm que ser observados minuciosamente. Por quê? São surpresas, né? Tive situações em apartamento novo que o cliente comprou o apartamento, a infra do ar estava lá. Não estava. Projeto entregue. E aí? Ligamos para a construtora, falei com o engenheiro, falei com o gestor. Foi um equívoco, não foi colocado. Não é responsabilidade. Falei, tá aqui, ó. Sou ótima para ler. Fiz eles colocarem. Que ótimo. Mas assim, isso se repete. Então, se vocês, assim, como clientes, não têm um profissional qualificado do lado, o desgaste é muito alto, né? Tem situações que até o casal se separa, né? Eu já vi até reportagens que eles não aguentam a obra. Nossa, eu já vi vários casos. Inclusive, o apartamento que eu moro é um caso de um casal que começou uma obra, não conseguiu finalizar da forma que eles queriam. E quando eu me interessei pelo apartamento, eu peguei para mim e consegui. Eles se divorciaram, de fato. Por causa da obra. Divorciaram por causa da obra, pelo estresse que aconteceu na obra. E aí esse apartamento eu peguei para mim e consegui finalizar da forma que eu queria. Na época eu ainda estava numa fase super colorida, então enchi de cor o apartamento, coloquei piso verdinho, assim. Coloquei, só que com um PEI muito alto, então foi maravilhoso, porque ele tem uma grande resistência. Mas coloquei cores ali que eu tava numa época colorida e agora eu já tô numa fase completamente minimalista, assim, monocromática, sabe? Mas é bom que você troca, né? A gente troca. Eu sou uma pessoa que troco muito móveis de lugar, é incrível, assim, acho que de 2 meses eu começo a trocar tudo. E aí chegou a fase clean da minha vida, que eu acho que foi o início do ano passado, e aí eu já comecei a trocar tudo pro branco, e o que eu consegui alterar ali para branco, papel picado, cores pastéis, eu alterei. Amiga, só não pode ter bichinho de estimação. Eu escutei o branco. Mas me faz uma falta, viu? Eu tenho um gatinho paraplégico, a Salem. Sério? Sério. Ele é lindo. Ai, que fofo. Qualquer dia você conhece ele. Que viva muito. Ele vive. Bebezinho. Ele tem uns 6 anos. Ele é ótimo. Ele é rabugento, ele é Faria Limer. Ele tem o copo Stanley dele. Ele é genioso, ele te mede. Ela fala, quem é essa? Vira-lata. Vira-lata, né? Gatos não são qualquer pessoa que podem ter gatos, né? Gatos são para pessoas específicas, porque ele não depende de você emocionalmente, né? Pelo menos é o que ele mostra. Esse depende, viu? Nossa, eu saio e ele é Maria Gasolina. Porque como eu viajava muito, eu deixava ele com a minha irmã ou com os meus pais. Aí ele entra no carro, ele gosta de black. Eu coloco ele fica assim. Aí quando eu chego, igual daqui a pouco, né, no meu escritório em casa, ele, miau, 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 miau. Tipo, aonde você foi? Por que você não me levou? É um cachorro. E é o primeiro gato que eu tive. Nunca tive gato. Porque eu sou a Sabrina e eu queria o Salem por causa da bruxa. Do filme, da série e tal. Aí minha irmã vem com um gatinho preto lá, lindo. Aí eu, Adriana, você é terrível. Sobre essa questão de você falar bruxa, enfim, né? A gente tá aqui, arquitetas. Você, nas execuções, você vê bastante líderes mulheres ali com as equipes, ou você vê, nas execuções normalmente são mais homens, né, perfis masculinos, e eu tenho visto muitas líderes mulheres mesmo. Você vê isso? Eu trabalhei em diretoria feminina e é uma honra, porque é um espaço que
a gente está ganhando no mercado, né? Igualdade de salário, é muito bom, porque isso infelizmente existe. E foi uma honra. Eu tenho como amigas, mentoras, as 2 últimas empresas que eu atuei foram com chefes mulheres. Na área atualmente, não, eu trabalho mais com homem. E eu tenho uma facilidade, acho que com os 2. Mulher é mais porreta, eu quero isso pra ontem. Eu acho que o homem é mais tranquilo, né? E eu sou brava. Às vezes tem que largar um pouquinho, né? A gestão e ali dá uma puxada. É inevitável. Mas só para puxar aqui, gente, viu como é importante ter um profissional para liderar? Não vamos terminar o casamento. Olha a gente aqui, né? E outra, o mercado é gigante, tem mercado para todo mundo. Não se concentre a obra a uma pessoa, a um casal que não tem conhecimento. Com todo o respeito, a gente compartilha tudo. Eu não escondo nada. E eu não tenho vergonha de falar não sei. Tá? Na maioria das vezes eu vou me aperfeiçoar, porque atualiza. Então, não sei já passou do meu dicionário, né? E é isso. Cá, que me dá uma referência, uma dica para o público, que a gente está terminando o quadro, e tá tão gostoso esse papo que eu passaria aqui e ficaria 2 horas facilmente contigo. Obrigada. Eu ia falar sobre a questão de, como você acabou de falar, de contratar um profissional para a obra, é para o pessoal entender que vai ser de 10% a 15% do gasto total da obra. A gente o cliente contratar esses profissionais, seja um engenheiro, seja um arquiteto. Então é um gasto não, né? Um investimento ali de 10% a 15% em relação ao total da obra. Economia. Que você não vai ter problemas graves no futuro, vai ter um atestado, né? Você vai ter profissionais que acompanharão todas as impermeabilizações, e não são só impermeabilizações básicas, né? A gente tem que permeabilizar 20 centímetros a mais de um ralo, a gente tem que colocar drywall que seja antimofo em locais que são úmidos. Então, cada detalhe é muito importante. Por isso que é um trabalho que precisa de... a gente tem a nossa carteirinha do CAL, né? É um trabalho que tem uma habilitação. Não é só uma carteirinha, né? É uma habilitação que a gente estudou 5 anos para pegar essa habilitação, e são técnicas, assim, a faculdade inteira, a gente só lida com ABNTs, legislações e técnicas. Então, é um trabalho que precisa ser valorizado, mas o cliente também não tem culpa, ele só não sabe, né, como que se dá o nosso trabalho. Aí a gente explica, e cabe ao bom senso da pessoa saber que ela vai fazer um investimento, né, que vale muito a pena. Sim, com certeza. Mas é isso aí, conscientizar, né? Conscientizar e trazer, né, porque a maioria do público muitas vezes não tem contato com a gente. Vem, a gente não morde, não. Não tem gente que tem medo do arquiteto. A palavra arquiteto assusta, o engenheiro assusta. E tem aquele conflito, engenheiro contra arquiteto. Eu vejo como amigo. Cara, tem que ser parceiro. Eu tenho um pezinho na engenharia bravo. É verdade, a gente que faz obra precisa ter. E você tem um perfil imenso de engenharia. Tenho. Você não tem vontade? Você já trabalha um pouco Não, na área, eu fiz no começo da minha vida, eu comecei engenharia, só que era para trabalhar com engenharia mecânica, para trabalhar com papai no Inmetro. E aí eu falei, não, vou seguir outra linha, mas talvez eu pensei, viu? Eu ainda penso em voltar para finalizar, fazer engenharia. Show. Porque eu tenho muito pezinho, muito. Eu acho que você tem perfil e ia se dar super bem. Mas também você tá maravilhosa aí na sua carreira também, e essa ideia desse networking ao vivo, é sua cara. Achei super legal. Obrigada, amiga. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por ter me convidado. Quero te ver de novo aqui, tá? Tá bom. Já tá convidada. Também mais vezes, né? Não eu no seu lugar, mas a gente pode fazer um bate-papo. Esse bate-bola é legal. Para o pessoal que é leigo ou não da área, eu acho que o bate-papo vai ficar super acessível para todo mundo. O pessoal vai conseguir entender o que a gente tá falando, né? Com certeza. Fechou, cara. Obrigada, maravilhosos. Um beijo. Tchau. Oh, baby. Maravilhosos. Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu estou com uma arquiteta. Gente, eu na televisão. Ai, menina! Como é que é as gordurinhas aqui? Tá tudo bem, gente? Não aparece, não. Você é gostosa, amiga. Para. Não, mas eu... Tão legal. É verdade, né? Ele deu uma... Fica chato. Oi, lindos! Espera aí que a cadeira fica... vai começar já? Não. Qual câmera? Essa. A sua é aquela. Quer começar de novo?
E aí, quando vai Mas começar? isso não pode. Vamos começar? Vamos lá que o meu Carol Martinez ficou meio... Olá, mano. Calma. Então, para aí, Luana.